Bora falar de futebol, bora falar de fim de ciclo de Rafael Veiga. Muita gente comentando sobre isso, afinal, é ou não é? Bom, na minha opinião, a Arrascaeta pode servir de exemplo tanto para o Veiga quanto para o Palmeiras. Portanto, a resposta é não. Não é fim de ciclo do Veiga no Palmeiras, pelo menos essa é a minha opinião, e eu vou trazer aqui os argumentos para você concordar ou discordar nos comentários, evidentemente, né? Bora lá falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu vou me apresentar pra galera que tá chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você tá assistindo é uma delas. Bora lá, clica no botão inscrever-se que eu quero chegar até os 90 mil inscritos nesse ano. Será que dá? Faltam menos de 300. Eu conto com você, hein? Eu conto com você. Vai dar menos de 300 inscritos. Clica aí, me dá essa moral, vamos bater essa meta. Vai ser muito bacana comemorar isso até o fim do ano. Ó, vamos lá pro tema do vídeo então, porque veja só, o Veiga viveu o seu pior ano no Palmeiras com muito mais baixos do que altos nessa temporada de 2025. E em 2024 também não foi uma temporada das mais regulares em termos de desempenho. Assim, o Veiga de 2023, convenhamos, ele não apareceu. Apareceu pouquíssimo em 2024 e em 2025, o Veiga de 2023, que brilhou muito, só apareceu contra a LDU no Allianz Parque, nada mais. E aí, muito se fala de que o Palmeiras precisa de um meia, como o Arrascaeta no Flamengo, tá voando, tá quebrando tudo, é verdade. Você já parou para comparar os dois no último ano? Melhor dizendo, os dois nos últimos anos. Sabe a diferença de idade entre o Veiga e o Arrascaeta? Já parou para pensar? Tem essa informação? Eu vou te dar. E você sabia que o Arrascaeta tomou uma decisão muito importante para a carreira dele, crucial para ele viver esse ano que ele está vivendo, que é o melhor da sua carreira, depois do seu pior ano em números no Flamengo, que foi justamente 2024? E essa decisão envolveu uma questão médica? Pois é. Veja só, quando a gente compara os dois, e aí a gente vai falar sobre tudo isso, tá? O Arrascaeta e o Veiga, eles têm médias muito parecidas na década de participações em gols pelos seus times. De 2020 para cá, o Arrascaeta tem uma média de 28 participações em gols por ano no Flamengo. De 2020 para cá, o Veiga tem uma média de 25 participações em gols por ano no Palmeiras. Claro que tem anos que eles vão muito bem, anos que eles caem um pouquinho, e no fim das contas, eu tô comparando os dois porque são duas referências técnicas dos seus times. O Arrascaeta é um símbolo de técnica, qualidade e identificação no Flamengo nos últimos anos. O Veiga é um dos símbolos de técnica, qualidade e identificação no Palmeiras nos últimos anos. E são dois meias de características diferentes na hora de concluir uma jogada. O Arrascaeta busca muito mais as jogadas de aproximação e passe. Já o Veiga é um jogador que chega muito mais para finalizar. O Arrascaeta em si tem se mostrado mais completo do que o Veiga. Isso é indiscutível, né? Ele divide muito mais assistências e gols do que o Veiga, que tem muito mais gols do que assistências na carreira. Mas esse não é o ponto. É muito mais a questão da saúde dos dois, da entrega dos dois e da relevância dos dois nos seus clubes. E aí, gente, o Arrascaeta viveu o pior ano da carreira dele no Flamengo, especificamente, em 2024, com 10 gols e 10 assistências, jogando um número bem mais baixo de jogos do que ele estava acostumado a jogar antes. E por quê? Por questões de saúde. E aí, depois do título da Copa do Brasil, o que ele faz? Uma artroscopia. Ele resolve se tratar, toma a decisão de fazer essa cirurgia e comunica a todo mundo e fala, vai voltar melhor. E voltou essa máquina em 2025. Com que idade? Atenção para este ponto. Muita atenção para este ponto. Ele faz este ano espetacular que ele está fazendo aos 31 anos de idade. Ele viveu o seu ano mais crítico em termos físicos e em números no Flamengo aos 30 anos. Sabe quem está vivendo o mesmo cenário? Rafael Veiga. O Veiga viveu neste ano o seu pior ano de Palmeiras desde que ele de fato se firmou no time, né?
Isso sem contar aqueles anos em que ele ainda estava caçando seu espaço. É uma situação diferente do Arrascaeta, né? O Arrascaeta já chegou grandão depois do Cruzeiro. O Veiga foi uma aposta que chegou do Coritiba, foi emprestado, foi amadurecendo. Então tô pegando basicamente os períodos em que os dois se firmaram como peças importantes. E o Veiga, aos 30 anos, ele basicamente falou muito, não só ele como o Abel, e também as informações que vêm de dentro do Palmeiras, sobre problemas físicos, sobre afastamento por uma pubalgia, sobre dores que estavam limitando seus movimentos. Tudo isso faz com que o atleta caia de rendimento. Podendo, claro, em alguns jogos que acontecem com menos limitações ou o jogador está se sentindo melhor, mostra tudo que pode, como foi contra a LDU, em que o Veiga fez um jogo espetacular na semifinal de Libertadores pelo Allianz Parque, no Allianz Parque, melhor dizendo, pelo Palmeiras, entrando no segundo tempo. Então, é preciso identificar o que fazer com um dos principais e mais regulares meias do futebol brasileiro na década, e não simplesmente descartá-lo. Porque se o diagnóstico é esse, é físico, é preciso tomar uma decisão inspirado até no que foi o Arrascaeta. Tá longe de ser fim de ciclo ou derrocada da carreira um jogador com a regularidade e a qualidade que o Veiga tem aos 31 anos de idade. Não dá. Basta olhar, inclusive, para os exemplos recentes de meias em destaque no futebol brasileiro. Vamos pegar esse ano e o ano passado. O Cruzeiro, Matheus Pereira. Quantos anos o Matheus Pereira tem? 29 anos. É a idade do Veiga, praticamente. O Veiga fez esse ano com 30. O Arrascaeta, como eu disse, fez esse ano espetacular com 31. O Botafogo tem um exemplo interessante que é o Savarino, que foi bem no Galo, depois foi para os Estados Unidos, voltou para o Botafogo, para o futebol brasileiro, e aí para o Botafogo. E, aos 29 anos de idade, teve um ano mais discreto, mas na temporada de 2024 foi muito bem. O Botafogo tem que descartá-lo? Claro que não. É preciso entender o que aconteceu. Claro, guardadas as devidas proporções, o Savarino não está na mesma prateleira do Veiga ou do Arrascaeta, mas eu estou falando sobre jogadores que precisam ser recuperados porque já mostraram potencial e já mostraram qualidade. Todas com idades muito próximas ao Veiga. E tem gente que brilhou individualmente e nem tem a idade jovem do Veiga em relação a Alan Patrick. Estou falando dele, meia do Internacional, que aos 34 anos de idade fez uma temporada em que o time foi desastroso, o Inter quase caiu, mas ele meteu 21 gols e deu 13 assistências numa equipe sofrível, numa equipe que se modificava com frequência, numa equipe que não conseguiu encaixar. E aos 34 anos o Alan Patrick fez o que fez. E a idade do Alan Patrick, não só dele, mas de outros jogadores, de outros meias no futebol brasileiro, todas elas mostram, eu vou citar outros aqui, como é difícil você achar um meia que encaixe no seu time. E a idade do Veiga é muito boa para recuperá-lo. Porque veja só, o Bahia, nessa temporada, teve o Everton Ribeiro aos 36 anos, sendo um jogador relevante na meia. O Cauli, que foi muito bom na temporada passada, nessa nem tanto, 30 anos de idade. Veja só como estamos falando de um Everton Ribeiro muito mais velho e um Cauli ali na idade do Veiga. O Corinthians teve o Garro aos 27 anos, mas muito mais habituado ao departamento médico do que ao campo. Muito mais. E 27 para 30, gente, tá na boca. Tá ali. O São Paulo contou com Lucas Moura e Oscar. O Lucas Moura, 33 anos, o Oscar, 34. Muito mais habituados ao departamento médico do que ao campo, inclusive. Sofrendo com lesões. O Oscar teve um susto danado no fim do ano também. O Fluminense teve o Ganso aos 35 anos, também muito mais habituado ao banco, em algumas ocasiões ao DM, do que propriamente ao campo. E o Fluminense foi buscar o Lúcio Acosta, com 31 anos de idade. E o Lúcio Acosta tem se mostrado um diferencial para o Fluminense. Quem é um meia, digamos assim, que tem qualidade, mas o Atlético Mineiro apostou em tantas cascas e poucas deram resultado, né? Mas uma das apostas para meia, Gustavo Scarpa, 31 anos. Vasco da Gama, semifinal de Copa do Brasil, vamos falar sobre ele? Coutinho, 33 anos de idade. Quer dizer, o Palmeiras não está com um jogador em fim de carreira, em momento de absoluta derrocada. Nada disso. O Palmeiras tem um meia que nos últimos 2 anos
passou longe de ser o meia de 2023, mas que é um dos mais regulares, com maior identificação com o clube e com muita qualidade de toda a década do futebol brasileiro atual, e há quem julgue que vale a pena descartá-lo. Eu vou ser sincero, a minha opinião é de que o Veiga precisa ser trabalhado fisicamente para voltar a entregar aquilo que ele pode, porque a idade dele não é para descartar. A idade dele não é de fim de carreira. A idade dele não é de um jogador em derrocada. Não é. Outros jogadores jogaram bola, se a gente for lá para trás, meias, com idade mais avançada e brilharam. Renato Augusto e Jadson no Corinthians, por exemplo. Jogadores que também, a partir dos 30, estavam lá entregando. Para puxar jogadores mais das antigas. Então, assim, não dá para descartar o Rafael Veiga, a não ser, e isso é difícil de falar, que o Palmeiras entenda que o Veiga já não tem mais motivação para jogar no clube. Que o Veiga já não se sente mais à vontade, que o Veiga já não se sente bem, o que eu acho muito difícil, já que o Veiga, toda vez que tem o seu nome citado no Allianz Parque, é mega aplaudido. A música mais alta, de um modo geral, é a do Veiga. Que o torcedor canta mais junto é a do Veiga. Então é difícil ele não se sentir à vontade no clube, com o torcedor, com o ambiente. O Veiga é um dos líderes do elenco do Abel Ferreira. Tem, inclusive, liberdade para falar que não está gostando de não jogar. Então, olhando para o exemplo do Arrascaeta, que teve problemas físicos aos 30 anos, tomou uma decisão para melhorar e aos 31 fez a temporada da carreira, o Arrascaeta, em 2025, certamente é um dos melhores jogadores em termos de qualidade, entrega, números, precisão, letalidade e criatividade do mundo nessa temporada. São 45 participações em gols. É muita coisa. Muita coisa. Isso que ele não jogou a final ainda. Esse vídeo é antes do jogo contra o Paris Saint-Germain. Então, assim, o Veiga não está tão abaixo na prateleira em termos de qualidade técnica e entrega em relação ao Arrascaeta nessa década. Tem características muito diferentes. É um jogador muito mais goleador do que construtivo, digamos assim. Mas é um meia de extrema qualidade. É preciso entender o que está acontecendo com ele. É preciso trabalhar Rafael Veiga para que ele, aos 31 anos, consiga, quem sabe, apresentar o seu melhor mais uma vez. Com a Arrascaeta foi assim. Alan Patrick apresentou o seu melhor em termos de resultado, letalidade, precisão, construção aos 34. Dá. Essa é a minha opinião, tá bom? Claro que eu quero a sua aqui embaixo. Você tem total liberdade para discordar nos comentários e trazer argumentos, evidentemente, contrários àquilo que eu disse. Fique super à vontade, sempre em alto nível e com educação, né? Mas eu conto com você comentando, trazendo exemplos também. Fique super à vontade. Vai ser muito legal ler ideias diferentes. E se você concordar, claro que eu vou ficar contente em saber também. Tem algo a agregar? Alguma análise que eu não fiz aqui que você quer colocar? Escreve aqui embaixo. Vou ficar muito contente. Além disso, clique no botão inscrever-se, menos de 300 para bater a meta do ano de 90 mil. Bora lá, hein? E se você quiser me ajudar ainda mais, clica no botão do like, clica no botão do hype e clique no botão Seja Membro. Esse botão Seja Membro vai te levar para uma tela na qual você pode apoiar o trabalho que eu faço aqui diretamente com menos de R$5 por mês. Show? Vou ficar muito contente com o seu apoio, se você puder, é claro. Então já sabe, né? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Tô esperando seu comentário aqui embaixo. Bora falar de futebol.